Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo aqui uma breve reflexão, uma análise, né, uma palavra de cautela dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e serve inclusive para todos aqueles, independente de acreditar na Bíblia ou não, independente de você ser cristão ou ser ateu, independente de qual denominação religiosa você seja, esse alerta aqui serve para todos, porque visa o seu bem-estar e o de sua família. Então, Jesus, falando aqui para os seus discípulos, deu alguns alertas. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. E esse é um alerta importante, porque existem muitas organizações religiosas que atraem pessoas com pregações bonitas, publicações cheias de gravuras, vídeos muito bonitos, desenhos animados para criança. Existe todo um artefato, né? todo um conjunto de coisas, exposições, museus, que atrai as pessoas, músicas, cânticos lindos, né? Tudo isso são atrativos e faz com que as pessoas achem, que maravilha, as pessoas são movidas pela emoção a seguir e acreditar em tudo que vem depois disso. Porque primeiro elas começam a amor de, não sei se você conhece como funciona a pescaria, né? Existem diferenças entre pescaria de mar, de água salgada, e pescaria de água doce. Por exemplo, na água doce, quando eles colocam lá na ponta do anzol aquele bolinho de massinha para pegar tilápia, por exemplo, ou carpa, né? Traíra. Geralmente tem alguns peixes que são manhosos. Então eles ficam ali, fazendo assim, na ponta do anzol, até que eles consigam, por fim, dar aquele sugar. Quando eles sugam, aí a ponta do anzol, que geralmente fica um pouco mais saliente, acaba pegando no céu da boca do peixe, e ele é fisgado. O que essas denominações religiosas, né, geralmente usam como atrativo? Coisas que faz a pessoa chegar ali, ela sente aquele cheirinho bom, ela começa a ouvir aquela musiquinha gostosa, aqueles abraços, figurinhas bonitas, olha que gravuras maravilhosas, que filme lindo, que desenho animado legal. E aí eles começam a gostar. E aí eles começam a... até que por fim, puf, é fisgado. E é disso que Jesus fala aqui, em Mateus capítulo 7. Tomem cuidado com os falsos profetas que se chegam a vocês com pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Como então escapar? Como então se proteger? Como então se defender? Jesus dá a resposta. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E é importante que você observe isso. Por exemplo, qualquer denominação religiosa, assim como qualquer empresa, tem toda a liberdade, isso é constitucional, de estabelecer suas regras internas. Eles podem criar seus normativos, podem criar suas políticas, os horários dos seus funcionamentos, das suas reuniões, os métodos das suas pregações, os esboços dos seus sermões utilizados, formulários que vão ser preenchidos, como um membro vai se tornar membro, como ele vai ser excluído de ser membro. Tudo isso, qualquer organização religiosa, qualquer empresa, qualquer ONG, todos têm, liberados por lei, a liberdade de criar seus estatutos e suas regras, suas diretrizes. E aqueles que se comprometem a adentrar em determinados organismos, se comprometem então a respeitar tais regras e tais leis. Mas tudo isso tem limites estabelecidos pelas próprias leis dos países e principalmente para os organismos religiosos, limites estabelecidos pelas próprias escrituras. Quando ultrapassam esses limites, então deixa de ser uma coisa restrita àquela determinada denominação religiosa, que é o foco aqui, né? Estamos falando, exemplificando empresas e outros órgãos, ONGs, mas o nosso foco principal é organizações religiosas. Elas têm limites estabelecidos pelas leis que regem um determinado país, estados, e também, principalmente, no caso das religiões cristãs, os limites impostos pela própria Bíblia Sagrada, que é o livro principal que serve de estatuto fundamental de qualquer denominação religiosa cristã.
Jesus diz então que pelos seus frutos, quais são os frutos então produzidos por esta determinada denominação religiosa? O que ela produz nas suas regras é benéfico ou é maléfico para as pessoas? Quando as pessoas seguem as diretrizes internas desta determinada religião, isso resulta em bens para eles e suas famílias e os próximos, as pessoas à sua volta, ou isso resulta em coisas ruins para eles, em coisas maléficas, que violam aquilo que é dentro do bom senso ético e moral, e principalmente que violam aquilo que é lei, regimentado por determinados países, órgãos governamentais. E aí, quais são os resultados? O que eles produzem, o que dizem as mídias, as reportagens, aquilo que estava escondido, que vem à tona, que é mostrado. Quais são os frutos produzidos? Ah, mas eles têm coisas boas que fazem que compensam as coisas ruins. Então, se eu pego lá, por exemplo, um bandido, um assassino em série, que mata 200 pessoas por mês, mas ele também faz caridades, ele tem escolas, né, que treina crianças, que ajuda pessoas, faz ajuda humanitária, ele proporciona, né, um monte de coisas boas para os outros no mundo todo. Do dinheiro todo que ele extorque e rouba das pessoas no seu crime, ele também beneficia outras pessoas. Então ele está isento, ele não vai ser punido, ele não pode ser jamais denunciado. Ninguém pode falar contra ele, porque afinal de contas tem as coisas boas. Você tem que ver as coisas boas que ele faz, ignore as coisas ruins, ignore as pessoas que ele assassina, ignore as famílias que são destruídas pelas ações deles, já que eles também fazem coisas boas. É assim que, infelizmente, membros de seitas de controle mental acabam agindo ou raciocinando para defender o osso onde eles estão apegados, a organização onde eles foram treinados a acreditar que é o único caminho para a salvação. Então eles usam qualquer recurso para tentar defender a sua organização religiosa. Mas quais são os frutos dessa organização religiosa? É isso que nós queremos que você pense. Jesus disse: pelos seus frutos vocês reconhecerão. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore ruim produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada fora. Realmente, então, pelos seus frutos, vocês reconhecerão esses homens. Então, o apelo que nós fazemos aqui é que você observe os frutos, os resultados. Será que são benéficos? Será que produz harmonia familiar? Ou rompe o tecido sócio-familiar, as diretrizes, as regras estabelecidas por determinadas organizações religiosas? Será que é benéfico para as crianças? Por exemplo, será que as regras internas dessas determinadas religiões acabam favorecendo a circulação de criminosos que podem afetar os seus filhos? Porque eles têm livre circulação dentro dessas organizações religiosas. Porque os seus líderes, embora saibam, recebam notificação dizendo: ó, fulano de tal está indo para aí, mas ele já cometeu tais crimes, ele é um assassino em série, ou ele é uma pessoa que contamina os outros com doenças mortíferas, ou é um predador de menores. Ele está indo para aí. Aí os líderes daquela determinada congregação recebem as notificações e ficam de boca fechada, deixando a pessoa ter acesso às famílias, às atividades ali da congregação onde ele está, com crianças juntos, permite que ele vá fazer atividades com crianças, sabendo que ali está um predador. Quais são os frutos? O que as notícias têm mostrado a respeito de determinadas organizações religiosas? E até quando os membros dessas organizações religiosas vão apelar, vão usar todos os recursos e subterfúgios para tentar defender a sua liderança, jogando no lixo o alerta que Jesus deu? Esse é o apelo, né? Essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês aqui, de uma forma breve, e aí eu espero que você tenha entendido o recado que nós estamos querendo transmitir. Agradeço a atenção de todos, até os nossos próximos vídeos. Até lá.